Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o Haddad, que quer mais imposto. Quem imaginaria isso, né? Taxar de quer mais imposto, meu amigo. É isso daí. Agora é nas multinacionais. Ele quer taxar o lucro das multinacionais. Vamos entender esse caso aqui, porque é aquele negócio que eu falo para vocês, meu amigo. Sabe quem vai pagar esse imposto no final das contas? Vai ser você. Eu, você, nós que somos consumidores de produtos e serviços de multinacionais, que vamos pagar mais essa bomba para o taxade. É sempre a mesma história. Não porque as empresas multinacionais vêm aqui no Brasil explorar o mercado brasileiro e levam o dinheiro embora e coisa e tal. Gente, toda relação econômica, os dois lados ganham, porque se não ganhassem, você não comprava o produto e serviço dessa empresa também. Então os dois lados estão ganhando. Aí o que ele faz? Ele bota imposto na multinacional. Sabe quem acaba pagando imposto? Você que está do outro lado. Evidentemente que é assim que funciona. Então vai colocar mais imposto aqui no Brasil. Mas esse imposto aqui não é novidade não, eu vou explicar para vocês. Esse daqui é o imposto da Janet Yellen. Essa notícia foi sugerida por Lula é broxa, eu vou comer a Janja, Libertário Ancap e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Haddad está dizendo que o governo avalia tributação sobre lucro de multinacionais, né? O que é uma coisa muito curiosa. Porque o governo brasileiro já tributa lucro de multinacionais. Na verdade, já tributa o lucro de todas as empresas no Brasil. Você já tem o IRPJ. Aliás, quando surgiu essa proposta de taxação de multinacionais, né, foi feita pela Janet Yellen, lá em 2021, meu amigo. 2021 que começou esse papo. Eu falei muito sobre isso aqui, falei que ia dar errado. Está mostrando aqui justamente que está dando errado. Até hoje não tem consenso sobre como vai ser aplicado esse troço. Por quê? Porque, evidentemente, quanto mais os países tentam cobrar imposto das multinacionais, quanto mais países fazem isso, mais aumenta o incentivo para países não aderirem a isso. E aí o que todo mundo fez? Todo mundo aceitou, porque a Janet Yellen mandando, né, os Estados Unidos tem uma potência econômica muito grande, né, então exigiu esse troço, todo mundo disse sim. Mas aí agora, vamos regulamentar. Aí todo mundo falou, não, mas aqui não pode, não sei o que lá. O fato é que até agora o tal do imposto global de corporativo não começou a funcionar e não parece que vai funcionar. E eu falei na época que para o Brasil não faria diferença. Por quê? Porque o Brasil já cobra imposto muito acima do mínimo de 15% de imposto das multinacionais. Já é um absurdo o imposto de renda IRPJ aqui no Brasil, né? Só que o Haddad está falando aqui, olha só, o ministro da Fazenda afirmou nessa sexta-feira que o governo avalia a tributação sobre o lucro de multinacionais que atuam no país. Como assim avalia? Isso já é tributado, né? Qualquer empresa no Brasil, inclusive multinacionais, já pagam imposto, né? O chefe da política econômica concedeu coletiva após a terceira reunião e trata de uma taxa de redistribuição de parte dos lucros das multinacionais para os países onde fazem suas vendas. O segundo abrange a possibilidade de um imposto mínimo global sobre o lucro dessas empresas. Então, isso daqui é a ideia do imposto da Janet Yellen. O que o imposto da Janet Yellen fala? Que todo país se compromete a cobrar imposto mínimo das multinacionais. E também, quando a multinacional ela não tiver uma sede no país, ou seja, ela não paga imposto naquele país, e vende para pessoas naquele país, esse imposto seria cobrado nas vendas. Ou seja, de forma que não adiantaria, por exemplo, uma multinacional colocar sua sede num paísinho do Caribe, porque aí quando ela fosse vender para um grande mercado como o Brasil e a Alemanha e os Estados Unidos, cobraria isso na venda, e aí, ou seja, ela estaria pagando imposto do mesmo jeito. Só que não, né? Ela não está pagando imposto. Quem está pagando imposto são as pessoas naquele país. Isso que eu falo que é a grande falha no entendimento desse pessoal sobre relações consensuais, relações voluntárias, né? Quando você compra alguma coisa, não é bom só para a empresa que te vende, é bom para você também. Se você comprou um carro, é sinal que você valoriza mais aquele carro do que você valoriza o dinheiro que tinha na sua conta. Por óbvio, né? Você queria o carro, senão você não tinha comprado ele, né? Você só comprou porque você prefere o carro do que o dinheiro na sua conta. Da mesma forma, para a concessionária ou para a empresa que fabrica o carro, que te vendeu o carro, é o contrário. Ela valoriza mais o seu dinheiro do que o carro. Então, foi bom para os dois lados. É assim que se cria riqueza num país. Riqueza não é uma coisa, não é medida em dinheiro, é uma coisa diferente de dinheiro. Riqueza é algo que se constrói com relações voluntárias. E quanto mais você tem essas relações voluntárias, mais rica é uma sociedade. Isso depois se reflete em dinheiro,
porque justamente você tem. Com o carro você tem mais valor para aquilo ali, você está se sentindo melhor, você vai ter mais produtividade, você vai ter uma melhoria na sua qualidade de vida, então você automaticamente melhorou a sua riqueza, né? Então, é assim que funciona a economia. Aí esse pessoal fica tratando como se só a empresa ganhasse com a venda do carro. Não, você também ganhou. Quando você comprou o carro, você também ganhou. O que acontece nesse caso é que agora que tem imposto, quem é que vai pagar? A empresa está lá no paraíso fiscal, você está aqui no Brasil. O Brasil está te fazendo de refém por conta desse acordo, que é um acordo terrível da Janet Yellen, justamente de obrigar você a pagar esse imposto dessa mesma forma, né? De novo, a empresa não vai pagar, quem vai pagar é o consumidor, né? E o pessoal fica feliz da vida com isso. Por quê? Porque quer cobrar isso do consumidor, ele quer que o seu cidadão pague mais imposto, né, para sustentar as mamatas do Estado. É o que acontece aqui no Brasil, é o que acontece também lá nos Estados Unidos, infelizmente, com essa proposta da Janet Yellen, né? Aqui, ó, aí o Tachad começa a falar essas coisas e não estranha porque que o pessoal chama ele de Tachad. Porra, caramba, é lógico, só fala de imposto, cara. Tudo que é notícia que você vê do Haddad é ele querendo mais imposto, aumentar imposto e coisa e tal. De vez em quando ele fala assim, hipoteticamente, que temos que cortar gastos, temos compromisso com a coisa fiscal, com a responsabilidade fiscal. Mas na prática, você não vê nada de diferente. O que se você vê andando é aumentar imposto, né? Aí já tem agora a nova geração de memes do Tachad, né, que são os memes olímpicos do Tachad, dos esportes olímpicos. O Haddad, a taxa olímpica, né? E aqui tem a natachão, né? Eu perguntei pro pessoal aqui o que eles gostam mais de coisa, que é atletacha, imposto ao alvo, ginástica tributária, ginástica olímpica de solo. Não sei como é que seria isso daqui, né? Aqui, o Peter tem razão, tá chato já. Tributacha, tá aqui o pessoal fazendo aqui o imposto de tributação, né? Aqui, o levantamento de preço, né? É o imposto do Tachad. Salto com taxa, hipismo do IPI, né? Pô, mas que o cara quer, bicho? Ele só fala em imposto, bicho. Tudo que você vê de notícia do Haddad é imposto. É lógico que no final das contas o pessoal acaba nos memes, né? E aí ele tá falando aqui, ó, a declaração é porque parece que já foi aprovado isso na OCDE, aqui, ó. Haddad não deu a detalhes da proposta, que também é debatida na OCDE e ainda não tem consenso. Ou seja, o que eles estão falando é isso. A Janet Yellen, lá atrás, em 2021, propôs esse negócio como uma coisa assim certa, né? Já entrou o imposto sobre grandes corporações, imposto corporativo mundial e coisa e tal. E eu avisei na época, vai dar errado, não vão conseguir. E estão até hoje patinando nisso daí. E se continuarem, vão estar prejudicando as pessoas nesses países, é lógico. O Brasil impondo uma taxa para empresas que vendem serviços ou produtos aqui no Brasil, são os brasileiros que estão pagando essa taxa, não é a empresa, né? Sou eu que estou comprando agora um produto mais caro, que parte desse dinheiro vai para o governo no final das contas, né? Olha só que idiotice que é isso daqui, né? Então, ele está falando que está estudando esse negócio da OCDE, mas não tem consenso nem entre os países da OCDE. Lembra que falaram na época? Não, porque na União Europeia conseguiram convencer a Irlanda a aceitar. A Irlanda era um dos poucos países que tinha imposto abaixo. Mas não conseguiram não, meu amigo. Ainda está sendo discutido isso daí. Por quê? Porque no final das contas, quanto mais países aumentam os impostos, maior é o incentivo para os países continuarem não cobrando imposto. É lógico que sim. É melhor para o país porque ele atrai empresas para aquele país, é melhor para o país porque a economia gira mais rápido, com menos interferência do governo, é melhor em tudo na economia. Só é bom para os burocratas, só é bom para o Estado. O Estado é que adora imposto, né? Porque o Estado fica lá, os funcionários públicos lá, todo mundo vivendo bem pra caramba, com aumento de Estado, cada vez mais funcionário público, que é exatamente o que o Haddad quer aqui no Brasil. É a visão do Lula aqui para o Brasil, um comunistão, né? Um Estado monstruoso de grande, controlando toda a economia, com uma ineficiência enorme e quebrando todo mundo por aqui, né? Tá aí, Haddad quer taxar multinacionais, pior que nem é um imposto novo, mas é lógico que seria o Haddad que ia querer isso. E detalhe, segundo, de novo, que eu tô falando, já existe imposto sobre multinacionais no Brasil, já existe isso. Repara como é que eles colocam esse negócio como se fosse uma coisa positiva, né? Porque o pessoal tem essa ideia, não, porque multinacionais estão levando dinheiro do Brasil lá para fora. Meu amigo, no momento que eles levam o dinheiro do Brasil lá para fora, eles também colocaram produtos e serviços aqui no Brasil que aumentaram a riqueza dos brasileiros também por aqui. Então não tem nada de ruim estarem levando em lucro lá para fora. Quanto mais negócio você faz, melhor, independente se você está comprando ou está vendendo alguma coisa, né? E seria até um absurdo, porque para pensar, como é que funcionaria um mundo em que todo mundo quer vender, mas ninguém quer comprar? Não vai para frente, você concorda comigo? Não tem jeito.
o bom é exatamente porque os dois lados ganham nisso daqui. Só que para o governo é muito mais fácil tributar o dinheiro do que a sua felicidade ao comprar um carro novo, por exemplo. Ele não consegue tributar isso, o dinheiro ele consegue tributar. Então por isso que eles ficam com essa ideia. Não é uma ideia para que melhore a economia do país, que melhore a situação econômica, é uma ideia que melhora a capacidade do governo de roubar a sociedade. E só isso. É mais uma das coisas idiotas que só existem porque existe governo. E precisa acabar o quanto antes possível, tanto essa coisa idiota de taxação de corporações e multinacionais, como o próprio governo que não serve mais para porcaria nenhuma. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.